Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Rosilene Bittencourt, estudante de Quinta Câmara e diretora da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é domingo, dia 28 de fevereiro de 2021. O tema da nossa conferência é a longevidade. É um tema muito gostoso, um tema de grande aprofundamento, né? Então aqui nessa palavra nós encontramos a junção de três termos, né? Idade, vida e longe. É uma palavra que ela vai falar da nossa existência, da nossa vida e do tempo que isso ocorre, tá? Então, observem o gráfico por alguns instantes. Aqui nós temos o gráfico, o símbolo do infinito, que é a eternidade, aquilo que não tem fim, as forças, né? Então vamos iniciar. Então aqui uma ampulheta, representação do tempo. Nós temos uma pequena consciência do tempo. Nós temos uma percepção do que ocorreu no passado e o que ocorre no presente. Mas nós não temos a consciência do que vai acontecer no futuro e muito menos a consciência das nossas vidas passadas e da nossa própria vida em si. Porque muitas vezes nós consideramos a vida o período da nossa existência. E a vida é o nosso espírito. A vida, ela vem do Criador, é o nosso espírito, né? Quando Deus nos dá o fôlego da vida, nós passamos a existir aqui nesse plano físico. Mas para que ter uma existência longa? Para que eu quero viver muito tempo? O que isso tem de importante, né? Como que eu faço para desenvolver essa vontade de viver? Por que ficar aqui nesse mundo material, né, que aparentemente é tão difícil, tem tantas tribulações, né? Por que eu devo existir aqui nesse plano? O que eu devo fazer? Tá? Então eu vou passar algumas experiências da minha própria existência também nessa conferência. Desde muito cedo, muito criança, eu me perguntava sobre as questões da vida, né? Por que eu estaria nesse mundo, o que eu tenho que fazer. E foi na mesma época também que eu senti as primeiras, vamos dizer assim, pensamentos depressivos. Eles começaram a adentrar dentro da minha vida, né? E naquela época eu não compreendia como funcionavam as coisas, não tinha assim muita expectativa, né, dessa existência de vida, o que eu devo fazer, aquela vontade. Mas isso foi passando. Me tornei adolescente, né, me casei e durante essas tribulações aquele pensamento, aquela depressão, ela continuava. Aquela falta de vontade, aquela falta de expectativa, né? Não tinha expectativa, a gente diz, de vida, mas a gente sabe que é de existência, né? Em um dado momento, eu me ajoelhei e fiz uma oração muito singela ao Criador, para que Ele me desse o direcionamento, para que Ele cuidasse da minha existência e da minha vida. Aquele foi um momento muito importante, eu tinha na época mais ou menos uns 18 anos, e realmente Ele fez tudo o que Ele poderia fazer por mim e muito mais, cuidou de mim. Nós, quando entregamos a nossa vida ao Criador, Ele faz o restante por nós. E partindo daquele momento, né, naquela época, eu me batizei, fiz todos os ritos de entrega ao Criador. Mas, ao mesmo tempo que a gente faz essa entrega, se a gente deixa que as coisas do mundo desvirtuem o nosso caminho, nós nos afastamos do Criador. O Criador nunca se afasta de nós, mas nós, por conta da nossa mente, nosso adormecimento, nós nos afastamos do Criador. E é isso que eu vou falar nessa conferência,
formas para que nós possamos estar sempre conectados ao Criador, para que nós possamos resolver os nossos conflitos internos, né? Porque é um trabalho, precisa esforço, precisa vontade para você conseguir realizar da sua existência e começar a ter a consciência, porque ela deve ser longa também, embora eu tirei aqui o longevidade, mas por que a sua existência ela deve ser longa? Como que você vai ganhar forças para continuar existindo nesse plano, né? Nesse período de existência? Como nós vemos algumas pessoas idosas que têm tanta energia, né? Isso é bonito, é de admirar, elas desenvolveram em si essa vontade. Tá? Então, vamos prosseguir aqui. Então, aqui está a ampulheta, né? O tempo que, conforme nós vamos vivendo, o nosso trabalho humano, físico, material, que muitas vezes a gente dá muita importância para isso, nós pensamos que a nossa existência é a nossa realização do plano material, e isso é um equívoco. O plano material ele é necessário, nós temos que cumprir, né, uma carreira profissional, um trabalho, a família, né, que é uma representação maravilhosa, nós temos que cuidar de tudo isso, mas nós temos também que cuidar da nossa, vamos chamar de vida espiritual. Tá? Então, vamos adentrar aqui. Então aqui estão duas representações, né? Duas imagens e algumas representações. Como eu falei anteriormente, as atribulações da vida, o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, muitas vezes nós não damos atenção para a parte espiritual, nós não damos atenção para as nossas emoções, né? Para a própria maneira como nós estamos direcionando a nossa vida. Então, muitas vezes nós chegamos em um momento onde a nossa mente, que processa, né? A mente ela processa as informações, ela está confusa. Está processando um monte de ideias, cobrança, informações, aquilo que as pessoas dizem ou deixam de dizer, ela não está em si mesmo. Ela está fora de si. As preocupações que vêm de fora, adentrando da sua mente, ela tenta resolver. E esse processo se torna um tormento dentro da vida da pessoa, né? Como que nós conseguimos nos desligar de tudo isso daqui? Nós devemos realizar, né, a prática da autoobservação, se conhecer internamente, conhecer as suas emoções, conhecer as suas energias, conhecer, vamos dizer assim, conhecer a personalidade para poder fazer as modificações. Porque ao nascermos, nós não temos personalidade nenhuma. Nós somos um bebê e nós vamos ganhando essa personalidade. Da mesma forma que nós ganhamos, nós podemos deixar aquilo que não nos faz bem. Tá? Dentro do estudo esotérico, dentro do estudo religioso, nós conhecemos desde muito cedo o pecado. Né? Vem falar para nós assim, são os 7 pecados capitais. O que é o pecado? O pecado ele é um erro de uma conduta, né? Um erro daquilo que é considerado errado, ou realmente aquilo que é errado, aquilo que não se deve fazer. Então, os 7 pecados capitais, todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu falar, é aquele defeito, é aquele agravante muito forte. Aquilo que nós percebemos de um indivíduo de maneira grotesca, né? Gritante. Por exemplo, um ladrão. Um ladrão, ele furta, ele rouba, nós sabemos que isso é errado, que isso não deve fazer, e não é só uma questão moral dentro da sociedade, de lei, nós sabemos que não é uma conduta humana nobre, né? Isso já está dentro de nós, já faz parte do nosso ensinamento, do nosso espírito. Então, esse já é um dos 7 pecados capitais que todo mundo percebe. E as pessoas que já trabalham sobre si, eu creio as pessoas que estão buscando essa conferência, já têm esse grau de consciência. Mas dentro do trabalho espiritual, nós devemos aprofundar, nós vamos ir para os pequenos detalhes, porque aquilo que é muito
é exagerado, nós conseguimos perceber de forma mais rápida. Mas aquilo que é muito pequeno, aquilo que é muito sutil, esse é difícil de nós percebermos, e também, se a gente não percebe, nós não vamos conseguir corrigir. Então aqui nesse gráfico, aqui nessa imagem, eu coloquei algumas manifestações dos egos, algumas manifestações do pecado capital, né? Então, por exemplo, o reclamão aqui. Muitas vezes a pessoa que reclama o tempo todo, ela pensa que isso é uma virtude. Ela tem uma visão de si mesmo errada. Ela pensa que ela está fazendo o melhor, reclamando, apontando e vendo e sendo grossa com as outras pessoas. Ela acha que isso é bom, que está fazendo bem. Mas de repente, ela vai se ver dessa forma aqui, ó. Com a cabeça toda cheia porque está tendo um comportamento errado. O próprio o ser, aquilo que é divino dentro dela, vai fazer a cobrança para que ela mude de comportamento. E isso é um processo longo e difícil até a pessoa ter essa percepção de si mesmo, tá? Então aqui, fofoqueiro, pessoa que fica fazendo uma maledicência do próximo para criar uma intriga, para obter vantagens. Isso aqui é muito perigoso. O atrasado, a pessoa que está sempre em atraso com as suas atividades, não só no serviço, né? Na sua própria vida mesmo. Ela se atrasa, vamos colocar assim, para ir numa igreja, se atrasa para ir num compromisso em família, se atrasa nos seus afazeres domésticos, ela não cumpre com as suas próprias obrigações, né? Percebam que tudo que a gente fala aqui não é em relação ao próximo, é apontar o defeito do próximo, é observar em mim mesmo para que eu possa corrigir o meu comportamento, para que eu possa viver em harmonia comigo mesmo, né? Para que eu possa ser exemplo dentro dessa sociedade. Então, o cri-cri, a pessoa que fica implicando com todo mundo, o folgado, pessoa que ela dá um jeitinho de não fazer aquilo que ela tem que fazer e ela passa suas obrigações para os outros, o grosseiro, as pessoas que falam coisas que não devem falar em um determinado momento, isso é falta de consciência. Ela não tem consciência do momento presente, faz uma piada sem graça, né? Então tudo isso nós temos que tomar cuidado. O mal-humorado, por que você está mal-humorado? Sendo que você tem que estar na plenitude da existência, na plenitude da vida, na plenitude da paz. Então todos esses conceitos foram colocados para nós, foram desenvolvidos dentro de uma sociedade que acabam atrapalhando o nosso desenvolvimento espiritual. Uma criança, ela não tem mau humor. Uma criança, ela chora porque faz parte do seu processo natural de próprio crescimento. Ela chora porque ela está com fome, ela chora porque tem algo que está incomodando, é físico e não emocional. Conseguem perceber a diferença, né, daquilo que lhe faz mal fisicamente e é emocional? Muitas vezes, né, na vida adulta, nós temos reações físicas, mas é por causa das nossas emoções que estão em desequilíbrio. Porque o estado de consciência do ser humano, o estado de saúde do ser humano é para ser pleno. Plena saúde, plena alegria, plena consciência, pleno amor, né? Mentiroso, as pessoas que mentem, né? Um defeito, um erro muito grave. Então, as pessoas elas devem se corrigir. Um livro aberto, a pessoa também que conta tudo da sua vida. Isso é chamado de canção psicológica. A pessoa ela quer ser o centro das atenções. Ela vai tirar a atenção do próximo, que deveria estar cuidando da sua parte espiritual. Ela está prestando atenção em histórias, em enredos, né, em coisas fantasiosas. Mas não é para conversar com as pessoas? Sim, nós podemos fazer trocas de experiência. Da mesma forma que eu fiz no começo da conferência. Eu resumi aquilo que aconteceu da minha vida, que me motivou a entrar no trabalho espiritual. Então, nós temos que ter desenvolver em nós a consciência para contar acontecimentos da nossa vida de forma a
despertar no próximo uma vontade para o trabalho, uma vontade para a vida, uma vontade para a existência. Isso sim é importante, mas contar da vida só pelo próprio orgulho, pelo próprio ego, pela autoconsideração, isso não nos fará bem. Então, vamos saindo daqui, né? Tá, voltando aqui. Então, eu tenho tudo isso aqui. Como que eu faço para mudar o meu comportamento? Né? Eu percebi, a gente só pode mudar algo quando nós percebemos. Então, eu percebi aqui que eu estou reclamando demais, eu tenho esse ímpeto de reclamar. O que eu devo fazer? Nós aqui da escola, nós trabalhamos com a revolução da consciência. São 3 aspectos, né? Para poder melhorar essa questão, nós usamos a morte psicológica, que é a mudança desse perfil psicológico. Como isso acontece? É um enfrentamento, né? Você vai de encontro para modificar esse tipo de pensamento, para modificar esse tipo de hábito. Então eu faço a seguinte petição: Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Isso é muito importante, né? Você estar se corrigindo, você estar se transformando, você estar tirando de dentro de si aquilo que não lhe agrada. Porque nós, né, quem busca a espiritualidade, quem busca se autoconhecer, esse busca para modificar aquilo que não está bom na sua vida. Então, nós podemos usar essa técnica, essa didática. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Por que nós pedimos para a Mãe Divina? Porque a Mãe Divina é a força criadora da natureza. Ela junto com o Pai. Cada um tem uma função específica dentro de toda a criação. Então, a mãe, ela tem essa força da correção. Ela sempre está corrigindo, acolhendo, protegendo, né, mostrando para o filho onde ele está errado. É um processo de amadurecimento da mãe. A mãe mostra isso para a criança desde o momento que ela nasce. A ensina. Então, nós devemos pedir à nossa mãe interna, né, que ela faça esse trabalho por nós. É um trabalho conjunto. A nossa vontade junto com a força da Mãe Divina. Tá? Então, vamos para frente. Então, aqui, uma pessoa que ela busca se autoconhecer, a representação de São Francisco de Assis, né, uma pessoa que ela fez o desapego das coisas materiais e buscou a espiritualidade. A história de São Francisco é muito bonita, nós podemos buscar grande inspiração na sua vida. Então, aqueles que se interessam, quem não conhece, busque a história de São Francisco, né? Ele é conhecido pelo protetor dos animais, cuidar das coisas que são puras, né? Então, ele cuida daquilo que é puro, daquilo que é sagrado. A natureza, ela é sagrada, tá? Então, aqui, ele fazendo uma oração, uma postura da sua mão, né? Nós chamamos essas posturas de mudra. Tem vários mudras, quem quiser se aprofundar, busque, né? Mudras, onde nós vamos concentrar a energia do nosso corpo. Então, várias posturas da mão. Então, vamos ver uma representação da Mãe Divina. A Mãe Divina é a força feminina da natureza da criação, aquela que alimenta o fogo sagrado, o fogo da vida. Né? Então essa força feminina, essa força da natureza, essa força, essa beleza, né? Ela é uma força com beleza, ela é muito importante, ela deve existir dentro de nós. Nós devemos buscar honrar a mãe. A gente fala da mãe espiritual, ela é representada pela nossa mãe física. Quando eu estava estudando essa conferência, eu busquei várias passagens bíblicas para poder fundamentar para mim, né, um ensinamento. E uma determinada passagem bíblica diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Então, honrar o pai e a mãe na vida presente, né, na existência presente, assim como na parte espiritual, vai fazer com que nós tenhamos uma vida longa e plena.
uma vida consciente. Então a importância também, né, hoje em dia com a nossa sociedade, esses afazeres do dia a dia, muitos pais, eles acabam deixando os seus filhos de lado, dando muita importância no trabalho, às vezes no futebol, às vezes numa conversa com amigos, e esquece daquilo que é mais importante, que é educar os seus filhos. Né? Nosso Pai e nossa Mãe Divina, nosso Pai e nossa Mãe Celestial, eles nos têm em primeiro lugar na sua própria existência. Eles estão conosco o tempo todo, nos orientando, cuidando, mostrando para nós, nos guiando, e nós devemos imitar. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Nós, como representações aqui no mundo físico, nós devemos imitar nosso Pai e nossa Mãe Celestial. Então, cuidado com os nossos filhos, cuidado com as crianças, isso é muito importante, para que eles possam se tornar adultos conscientes, adultos responsáveis. Né? A parte espiritual, ela, quando desenvolvida, ela vai andar com a parte física, com a parte terrena, com a parte material em harmonia. Né? Então, desenvolver a consciência, o cuidado ao próximo, também diz respeito ao cuidado com a natureza. Não explorar a natureza, né? Fazer uso ou extravagância, exagero de alimentos, que também é um ego, a gula, deve ser eliminado. Nós devemos cuidar, ter mais consciência na nossa vida, na nossa existência. Então nós falamos sobre a morte psicológica. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime toda vez que se apresentar um defeito, né? Algo que nós não estamos satisfeitos com as nossas próprias reações. Não é o outro, é nós mesmos. Se nós fomos grosseiros com alguém, se nós estamos desenvolvendo gula, desamor, nós temos que retirar isso de nós. Nós temos que cuidar de nós para ser exemplo para o próximo. Tá? Então esse é o primeiro fator de revolução da consciência. Nós vamos falar de um outro fator, que é a sexualidade superior. Ela está totalmente ligada com a longevidade, com a existência, com a vida, né? Porque isso aqui é infinito, não tem fim, né? A perda da matéria, ela é temporária. Nós vamos usar um outro corpo, ou quando nós conseguimos sair dessa matéria e viver na espiritualidade, como Jesus Cristo fez, né? Nós vamos ser infinitos, nós vamos ser aquilo que a gente chama de imortal, que é o nosso espírito. O nosso espírito é imortal. Então vamos ver aqui a sexualidade superior. A sexualidade superior é aquilo que vai nascer em nós, é uma energia que está dentro de cada ser humano, homem e mulher. É aquilo que vai deixar a existência, né? Ela faz com que a existência seja infinita. A vida, né, que a gente chama de vida, a existência, ela não vai se acabar, né? É muito bonito de ver. Então aqui nós temos a representação da espiral infinita, aqui diversos animais, pessoas, toda a natureza, árvore, né, outras plantas, tudo isso faz parte da longevidade, faz parte desse trajeto que nós não temos consciência, né? Quantas pessoas já viveram no passado, quantas pessoas vão viver no futuro, são coisas que nós não temos como mensurar, mas nós podemos perceber a longevidade das coisas, e se elas forem harmoniosas, tudo isso vai acontecer de maneira perfeita. Tá? Então vamos falar um pouquinho da sexualidade superior. A sexualidade superior para os seres humanos, que é o ser que desenvolve a sua consciência, que faz o trabalho de consciência nesse plano material, é a junção, é a união de homem e mulher, né? É o ato sexual em si. Mas como que eu faço para esse ato sexual ele ser superior, ele não cair em um ato sexual de pecado? Para isso eu
desenvolvo primeiro a percepção, conheço, recebo, né, esse ensinamento e começo a trabalhar. Então, durante o ato sexual do casal, um matrimônio perfeito, as pessoas que querem se unir para sempre, né? A gente conhece do passado, o casamento para sempre, então você deve fazer isso com bastante consciência. Você não vai se unir em casamento com uma pessoa que não tem a mesma afinidade que você. Então você deve escolher bem o seu parceiro, né? Para que você possa realmente ter um casamento espiritual. Então, se une o ato sexual, mas o homem não vai fazer o derrame do sêmen. O homem não vai fazer o derrame das suas energias sexuais. Isso é um ensinamento muito antigo, passado na Bíblia, passado em diversas culturas, né? Quem tiver interesse, busque se aprofundar um pouco mais sobre essa questão. O pecado inicial que nós conhecemos, né, dentro da cultura ocidental, cultura evangélica, cultura cristã, se dá pelo sexo, mas é o sexo de forma inapropriada, fazendo derrame das suas energias sexuais. Quando se derrama, ele causa um cansaço no corpo físico e na alma. É como se a pessoa ela se desligasse de Cristo, se desligasse do Criador. Então, por isso, quando a pessoa ela vai no ato sexual, no ato de prazer, e ela faz a entrega desse ato ao Criador, ela vai preservar a sua energia sexual. Ela não vai abusar dessas energias. Durante o ato sexual, ela vai respirar profundamente para se ter o controle das energias e o controle da emoção. Porque nós somos seres emocionais, seres racionais, seres instintivos. E tudo isso habita em nós. E nós devemos ter o controle disso. Isso é dar consciência à nossa vida. Tanto a mulher ela deve orientar o homem, né, apoiá-lo, e o homem deve manter essa força, manter essa resistência em fazer esse trabalho, em modificar a sua forma de existir, modificar a sua forma de realizar o ato sexual. Tudo isso é muito importante. Poucos detalhes que nós vamos corrigindo na nossa vida, no nosso dia a dia, transforma a nossa sociedade também. Nós vamos ter uma sociedade bem mais calma, bem mais tranquila, em paz, feliz. É por isso que nós fomos criados para essa matéria, para viver em paz e harmonia, né? Poder realizar trabalhos físicos, emocionais, como é o caso da arte. Mas nós temos um conjunto de coisas que nós devemos fazer para realizarmos isso, né? Na minha humilde expressão, eu creio que é isso que Deus, o Criador ou a criação espera de nós, que a gente possa existir de maneira profunda, feliz, alegre, viver de forma plena. Eu acho que é para isso que nós fomos criados. Essa é a nossa função existencial, né? Unir ao espírito. Então vamos sair da sexualidade superior, né? O ato sexual sem o derrame do sêmen, sem a ejaculação do sêmen, se preserva a pureza do corpo físico. E nós vamos agora para o terceiro fator de revolução da consciência. Eu peguei novamente a imagem de São Francisco de Assis para representar esse terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade. O que significa você se sacrificar pela humanidade, se sacrificar pelo próximo? É você trabalhar na sua própria consciência, mostrar na sua vida que você pode ter uma existência plena na paz, plena espiritual, em harmonia com os animais, em harmonia com as plantas. Você mostrando isso, você vai explicar para o próximo, né, que nós não sabemos tudo nesse mundo. Nós vamos aprendendo. Cada dia nós aprendemos um pouquinho. Então nós podemos ser ensinados da mesma forma que eu fui ensinada. Nós somos ensinados pelos nossos irmãos, as pessoas que estão à nossa volta. Nós somos ensinados pelo nosso Criador, pelo nosso ser, pela nossa Mãe Divina. Então todo esse ensinamento
quando a gente chama de ensinamento superior, é um ato de trabalho pela humanidade, é um ato de sacrifício pela humanidade. Eu vou me esforçar para realizar esse trabalho, para trazer conhecimento, luz ao próximo, para trazer melhorias da vida do meu próximo. Eu faço isso de forma humilde, sem egoísmo, porque se eu for egoísta, não vou ter feito o primeiro fator de revolução da consciência, que é a eliminação do ego. O egoísmo é um ego. Nós não vamos adentrar o reino dos céus se nós tivermos defeitos, pecados. Então é importante, por que fala que nós vamos entrar aos céus pela graça do Cristo? Porque Cristo é o que vai transformar o nosso coração. Quando nós trabalhamos, quando nós o imitamos de forma superior, quando nós seguimos o seu ensinamento, nós vamos tirando de nós esse pecado. Ninguém vai adentrar aos céus com raiva. Não se adentra, não tem como se adentrar, né? Vou passar um ponto para vocês, um trechinho, um ponto zen budista, para ilustrar essa passagem, né? Então, havia um mestre, né, meditante, já com uma carga de consciência, e chegou um samurai perguntando para ele: mestre, existe céu e inferno? E o mestre não respondeu nada. Mas o mestre, como ele estava na consciência, ele falou assim: quem é você para querer me cobrar explicação entre o céu e o inferno? Você é todo desleixado, olha como está a sua vestimenta, a sua arma, nem afiada é. E o samurai se encheu de raiva, de furor, já foi desembanhando. Que é isso, né? Foi com os egos inflados, já para atacar o mestre. E o mestre fala: se abriram as portas do inferno. Ele conheceu o que é o inferno. O inferno é o próprio pecado, é o próprio delito. Quando ele tomou, o samurai tomou consciência de que estava fazendo a ação errada e se arrependeu, o mestre disse: se abriram as portas do céu. A plenitude da paz interior, conhecer a si mesmo e conhecer a verdade. Conhecer o ser espiritual que existe dentro de você, a sua alma, aquilo que é puro. Então é muito importante nós também trabalharmos pelos demais. Se corrigir é um trabalho de sacrifício. Você sacrifica muita coisa que graças a Deus não é bom. Você sacrifica aquele seu ego da ira, a sua vaidade, você passa a viver em harmonia. A vaidade não é o descuido do corpo físico. Você vai cuidar de si mesmo, você vai desenvolver a vontade de viver em harmonia, a alegria. Então você vai viver melhor, você vai se libertar das preocupações com os demais, né? Vamos falar do que eu representei no começo lá do fofoqueiro. Será que estão falando de mim? Né? Será que o meu cabelo está bem penteado? Não está. Se você tem o cuidado de si mesmo, você vai chegar na frente do espelho, você vai olhar e vai observar a tua perfeição, a perfeição em que Deus te criou. Então o seu cabelo vai estar perfeito, você vai estar em perfeita harmonia. Não é luxo, não é vaidade, é o cuidado com a sua aparência, é o cuidado e o respeito com o seu corpo físico. Isso é muito importante, nós trabalharmos diariamente para manter a harmonia do nosso estado espiritual, do nosso estado interior. Para encerrar essa conferência, eu escolhi para a prática de meditação o Salmo 23, para que vocês meditem sobre essa longevidade da vida, né? Eu já falei de uma passagem, né? Honrai teu pai e tua mãe para que sejam longos os seus dias na terra. Se você sabe que você veio para esse planeta para trabalhar com as suas energias, né, sexuais, energias da criação,